Sabe aquela sensação de ler um livro antigo e pensar, ué, mas isso parece que foi escrito ontem? Pois é, Admirável Mundo Novo tem quase um século e ainda assim é um espelho perturbador dos nossos dias. A gente vai mergulhar fundo nessa história, usando como guia a incrível análise psicológica de Carlos São Paulo. Essa música do Zé Ramalho, ela resume perfeitamente o grande medo que o livro de Huxley planta na gente. A ideia de que, para ter segurança, para ter conforto, a gente aceite ser um rebanho. Um povo feliz, mas feliz à custa da própria alma, da própria liberdade. Mas por que essa história ainda mexe tanto com a gente? Não é só porque Huxley era um gênio. A resposta é mais profunda. O livro consegue tocar numa ferida, num medo universal que todos nós carregamos lá no fundo. É o que o psicólogo Carl Jung chamaria de inconsciente coletivo. Ou seja, o arrepio que a gente sente lendo não é só uma reação à história. É um eco de um pavor que já mora dentro da gente. O pavor de perder a nossa individualidade. Essa coisa meio bagunçada, meio caótica, mas que é o que nos torna nós. E a forma como Huxley mostra essa divisão na sociedade é simplesmente genial. Ele faz uma coisa que parece pequena, mas que muda tudo. Ele muda o calendário. O marco zero da história não é mais uma figura espiritual, e sim o símbolo da produção em massa. E aqui a coisa fica fascinante, porque essa divisão histórica que o livro propõe, antes de Ford e depois de Ford, é um espelho perfeito de uma divisão que, segundo Jung, existe dentro da nossa própria mente. É a briga eterna entre o racional e o irracional, entre a máquina e o mistério. No mundo de Huxley, a escolha é clara. A verdade racional, a lógica da máquina, é colocada num pedestal, vira um deus. Já a verdade irracional, a da alma, do inconsciente, isso é tratado como algo selvagem, sujo, que precisa ser descartado. E esse desequilíbrio, como a gente vai ver, é a receita por desastre. Então, pensa comigo, o que acontece quando uma sociedade inteira decide jogar fora metade de si mesma? Quando ela reprime todo o seu lado caótico, imprevisível? Bom, ela vai precisar de um anestésico bem forte para aguentar a dor dessa amputação. E é aqui que a análise do Carlos São Paulo nos acerta em cheio, porque ele mostra que o soma não é só um detalhe de ficção científica. Na verdade, todos nós temos as nossas próprias versões de soma no nosso dia a dia. A questão crucial é essa. Toda essa busca por uma vida perfeitinha, controlada, sem dor, sem bagunça, ela cobra um preço. E o preço, no fim das contas, é a nossa própria humanidade. Essa pergunta vai direto no coração do problema, porque é isso. Tentar colocar o caos numa planilha de Excel é matar a criatividade. A psicologia nos mostra que um mundo sem sombra, sem essa parte escura e confusa, é um mundo sem profundidade, é um mundo raso, sem alma. Ok, o cenário parece bem sombrio, né? Uma psique toda dividida. Mas e se houver um caminho para a cura? Segundo Jung, a resposta é um grande sim. E essa resposta está um conceito que é, poderosíssimo. Essa força de cura é o que Jung chamou de o self. Pensa nele como se fosse o centro, o eixo da nossa psique, o ponto que busca o equilíbrio. A grande questão é, como é que o self consegue unir coisas que parecem totalmente opostas? Tipo, luz e escuridão? A mágica acontece através do que Jung batizou de função transcendente. A ideia não é você escolher um lado e brigar com o outro, é criar algo novo a partir dos dois. Uma terceira perspectiva que consegue conter os opostos. É uma imagem de totalidade, que abraça tudo, não só as partes bonitinhas. E isso nos traz ao grande alerta final de toda essa análise, o perigo mortal de a gente olhar para uma partezinha pequena da nossa natureza e achar que aquilo é tudo que a gente é. Tentar eliminar a sombra, o caos, aquilo que a gente chama de mal, é como querer uma foto sem nenhum contraste, fica tudo cinza, sem vida. Ao tentar arrancar o mal, a gente arranca junto a possibilidade do bem, a chance de crescer, a própria busca por sentido. E esse é o grande pecado de Admirável Mundo Novo, a adoração de um fragmento. Eles pegaram a razão, a tecnologia, a ordem e transformaram isso num Deus. E quando um Deus que é só um pedaço toma conta de tudo, ele sufoca, ele esmaga qualquer espaço para a alma existir. E no final, a pergunta do livro ecoa direto para o nosso tempo. Na nossa era de algoritmos, de busca pela perfeição, pela eficiência máxima, que deuses nós estamos escolhendo adorar? E talvez mais importante, o que a gente está sacrificando no altar deles?